Olá, hoje eu vim falar com você sobre emoções, né? Sobre uma emoção específica, que é a emoção da tristeza. Porque hoje em dia, muito se fala sobre a depressão. E ainda bem que se fala sobre a depressão, porque realmente é uma doença que vem, né, atingindo muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo, a gente também precisa falar da emoção tristeza, que é comum a todos os seres humanos, faz parte da nossa vida, né? A gente, do mesmo jeito que a gente tem emoções como alegria, felicidade, a gente tem emoções como a tristeza. A diferença é como a gente lida com essas situações, né? Hoje em dia, o que acontece? A tristeza virou um tabu, né? Como no passado era a homem que é homem não chora. Aí veio a evolução, o ser humano ficou mais racional e aí fica assim: chorar não é bom, sentir tristeza também não é bom. Então a gente vai, por exemplo, num velório, põe lá um óculos de sol, né? Porque hoje em dia é moda, né? Põe um óculos de sol e fica lá com cara de plena. Tipo assim, eu elaboro super bem a perda. E isso é que traz, que sublima a nossa emoção, né? Por quê? Porque eu preciso viver e me permitir sentir as emoções. Se eu perco o emprego, se acontece qualquer situação desagradável, se eu perco um ente querido, se o meu animalzinho tá doente, se eu bato o carro, o que for, tudo bem ficar triste, né? E elabora por que aquilo tá me deixando triste, o que naquela situação me traz tamanha angústia, né? Aproveite esse momento de tristeza para ressignificar, às vezes, alguma crença que a gente tenha limitante, né? E às vezes é só tristeza mesmo. Eu não vou mais ver aquela pessoa, eu gostava do que eu fazia, não vou fazer mais, eu vou precisar me reinventar, né? Me reorganizar a partir de agora, depois desse fato. Então, quando nós nos deparamos com uma situação que nos traz uma tristeza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se acolher. Fala assim: olha, eu sou ser humano e tudo bem eu sentir tristeza. E por que eu estou sentindo essa tristeza? E se acolhe. A tristeza, ela passa, eu garanto pra você. Você vai ficar triste horas, ou você vai ficar triste alguns dias, ou uma semana, mas isso vai passando, a gente vai elaborando, a gente vai entendendo o que aconteceu, a gente vai aceitando, a gente vai colocando novos planos no lugar. E isso tudo faz com que a gente supere aquele momento de tristeza, desde que a gente se permita, né? Porque hoje em dia, o que é cobrado de nós? Que sejamos fortes, que sejamos obstinados, que nada nos afeta, né? Razão em primeiro lugar. E o que traz a saúde mental é o equilíbrio. Equilíbrio é entre a mente da razão e a mente da emoção. Não posso ser só racional, nem posso ser só emocional. O equilíbrio, a harmonia. A palavra correta seria a harmonia das emoções. E primeiro de tudo, me aceitar enquanto ser humano, que estou vivendo nesse planeta no dia de hoje, né? Que tem emoções positivas e tem emoções não tão positivas assim. O que difere a tristeza da depressão? Primeira coisa, depressão, eu preciso ter um diagnóstico clínico. E para eu ter um diagnóstico clínico, eu preciso ter alguns sintomas num período de tempo maior, né? Então, assim, eu preciso... Quais são os sintomas da depressão normalmente? Tristeza, um humor daqueles que só vê problema nas coisas, de que não vê uma luz no fim do túnel, perda ou ganho de apetite, ou a pessoa começa a comer muito ou perde muito apetite, sem uma causa definida. Fadiga, fica muito fadigado, né? Ou só quer dormir, ou não consegue dormir, tem ou excesso de sono, ou a insônia. Coisas que ela adorava fazer, ela para de gostar, perde o interesse, sabe? Ela adorava brincar com os filhos, agora ela não brinca mais. Ela adorava passear com o cachorrinho, agora ela não passeia mais.
irritabilidade. Então eu preciso ter pelo menos 2 ou 3 desses sintomas constantes, né, para que eu procure realmente a ajuda médica, né? Porque provavelmente eu tenho um diagnóstico de depressão. A depressão pode ser leve, média ou profunda. O que faz isso? Quando que eu procuro ajuda médica, né? Por quê? Porque a depressão, ela precisa ser tratada com terapia e às vezes com medicamentos, né? O que me leva à depressão? Me leva à depressão, primeiro, não aceitar que eu fico triste, porque quando eu não elaboro, porque assim, fica aquela cara plena, né? E lá dentro, um monte de coisas me incomodando. Só que aí eu não demonstro, e eu fico lá, acumulando lá, né? Geralmente a pessoa com depressão, ela fala que ela tem uma angústia no peito. Percebe se você sublima uma emoção, se não te dá angústia no peito, né? Eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir falta, é tanta coisa que a gente não pode, e eu vou contar pra vocês a partir de hoje. Tudo pode, tá tudo bem, sentir tristeza, sentir vontade de chorar, não ficar feliz com uma situação. O que não pode é jogá-la pra dentro, né, engolir, né, minha mãe falava isso pra mim, engole sapo, você vai engolindo tanto sapo na vida, que daqui a pouco aqui explode, né, aqui fica maior, né, por isso dá angústia no peito, taquicardia, sudorese, porque tá cheio o nosso vaso, né? Nós temos um limite físico. A nossa alma é muito grande, a nossa energia é muito grande, mas o nosso corpo físico, ele tem um limite. E quando eu fico, e a gente é que nem um vaso. Se eu fico lá colocando coisas, chega uma hora que não entra nada, nenhum pensamento positivo entra mais, porque eu tô cheia de coisa. Eu preciso elaborar. Carla, como que a gente faz para elaborar? Terapia é uma boa opção. Conversar com amigos é uma boa opção. Esvaziar a mente pode ser através de uma meditação, através de ouvir uma música que eu gosto muito. Respira fundo. Eu sempre ensino isso para as pessoas. Respira. Quando a gente respira e presta atenção na nossa respiração, a gente alivia. Inspira profundamente, assim, ó. Faz isso 2 ou 3 vezes. Leva o seu pensamento para uma paisagem, leva o seu pensamento para uma cena que você gosta e acalma o seu pensamento, né? E olha para você com cuidado, olha para você com aconchego, assim, eu mereço, eu posso, eu me permito viver. Se eu tô com vontade de chorar, chora. E tudo bem, né? Diz que o choro lava a alma e esvazia. Quantas vezes? Eu já chorei várias vezes. Tô com vontade de chorar? Eu choro. Depois passa. Bota um gelinho lá no rosto que melhora a vermelhidão do rosto e toca a vida pra frente, mas elabora aquela sensação, né? Se permita ser humano, se permita ter emoções, porque quando a gente se permite, a gente não se cobra, sabe? O grande veneno atual é a cobrança. A gente nem precisa de carrasco, né? Há alguns tempos atrás tinha os carrascos, né? Na Idade Média, a gente nem precisa mais, né? Porque a gente mesmo é o nosso próprio carrasco. Não, porque eu não posso sentir tristeza. Não, porque eu não posso sentir emoção. Não, porque se eu pensar negativo tá ruim. Não, gente. Pensei negativo, para. Por que eu tô pensando negativo? O que está me afligindo? Sabe, dê tempo para você. O dia, ele tem 24 horas. Se você dormir 8, olha que legal, hein? Se você dormir 8, sobram 16 horas. Dessas 16 horas, tire, né? Invista 1 hora, 1h30 em você, né? Pensa em você, pensa o que tá te incomodando, conversa com uma amiga, com um amigo, ouve, liga lá no YouTube, tem um monte de vídeos bons para vocês assistirem.
Tem um monte de meditação agradável para vocês fazerem. Eu não consigo fazer sozinha. Utilizo o recurso da tecnologia, né? Leia um bom livro, invista em você. E sabe o que é importante? Pare e pense no que você está sentindo. Por que aquela situação está te desagradando tanto? Aonde que está doendo? E o que você pode fazer para melhorar? Porque a hora que você entender por que está doendo, por que está te causando essa angústia, ó, passa. Porque a gente ressignifica. A gente fingir que não existe, aquela frase, coloca uma pedra em cima, não funciona. A gente coloca a pedra em cima e aquele negócio continua borbulhando. E a tristeza vindo, né? Tira a pedra de cima, olha e resolve aquela situação. Conversa com quem você tem que conversar. Pensa, tome decisões. Às vezes as decisões que a gente precisa tomar não são tão legais perante a sociedade, mas perante a mim, ela é perfeita. E se eu estou feliz, se eu estou me sentindo bem, ok, porque eu vou ser um ser humano melhor, mais autêntico, vou me aceitar. Né? Quem que diz que a gente tem que se dar bem com todo mundo? Quem que diz que a gente tem que achar tudo lindo? Né? Não, tudo bem eu não gostar de uma situação, entender por que eu não gosto, me posiciono e parto pra frente. Respeito, me respeito, se respeite. Então, assim, minha dica desse vídeo: olhe para você, se respeite, elabore e não coloque pedra em cima de coisas que te desagradam. Tire a pedra, olha e resolve. Para isso tem inúmeras soluções. A mais fácil, respira. Acalma o pensamento. Faz assim, ó, como se você conseguisse, sua vida fosse um tabuleiro aqui embaixo, ó. Olha de cima, sabe? O que eu faço com cada pecinha? E se eu fizer isso, o que acontece? Se eu fizer aqui, sabe? Elabora, olha de cima. Sai do problema e olha o problema de cima. Ah, vou fazer desse jeito. Volta lá e executa seu plano. Planeje sua vida. Pegue as rédeas da sua vida na sua mão. Só você sabe o que é melhor para você. E se você tiver alguns desses sintomas que eu falei, por um tempo maior e mais de um, procure uma ajuda profissional, porque pode ser uma depressão leve e depressão tem solução, tá bom? Eu estou à disposição se você quiser conversar comigo. Um beijo no coração.